Tá pensando em contratar um auxiliar de cabeleireiro, mas não sabe por onde começar ou ainda se é a hora certa? Fica comigo que essa aula é para você. Olá, seja bem-vindo no canal do Criadores de Imagem, esse que é o maior canal de administração da área da beleza do mundo. E se você ainda não me conhece, eu sou Dani Venâncio, gestora do mercado da beleza desde 1999. Para administrar bem o meu salão de beleza, eu estudei 12 anos direto a administração, fiz a graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina e desde 2016 eu tenho um método que ajuda milhares de salões de beleza no Brasil e no mundo a crescerem, a terem maiores resultados. Vamos falar do assunto auxiliar. Para falar desse assunto, eu quero contar uma história muito pessoal. Falei aqui que eu comecei meu salão em 1999, era eu, meu marido, uma cabeleireira que trabalha comigo até hoje, a querida Zanete, e uma manicure. Lá naquela época, a gente começou a receber mentorias, porque a gente já pensava no futuro, pensava em crescer, e a mentora falou que se a gente quisesse crescer, seria importante contratar novos profissionais. Afinal de contas, a gente tinha acabado de investir numa reforma do nosso espaço, que passou de 5 cadeiras para 12 cadeiras. Agora imagina, né? Essas 5 cadeiras, na época, eram utilizadas pelo Renato, pela Zanete, eu era auxiliar do Renato, então tinha uma terceira cadeira para mim e as outras 2 ficavam de cadeiras extras, né? Passamos para 12 e agora, José, o que a gente faz? Aí o Renato pensou, né? Nós pensamos em conjunto com a nossa consultora de contratar novos profissionais e aí foi aquela coisa, procuramos profissionais formados no mercado ou a gente contrata alguém para ajudar o Renato que já tinha agenda cheia na época e aí o Renato consegue liberar um pouco a agenda, passar a escova para o auxiliar, o auxiliar ia ajudar ele a aplicar raiz, aplicar mecha, ele conseguia fazer serviços mais rápidos. Então a gente, ok, vamos contratar o auxiliar. Como a gente vai trabalhar? Qual o modelo? Meu Deus, mas se esse profissional não tiver cliente, como que eu pago para esse profissional? E será que a cliente vai querer lavar o cabelo com outro profissional? Será que ela vai querer escovar o cabelo com outro profissional? A gente tinha muitos medos. A Dulce Magalhães, que era a nossa mentora na época, ela fazia a seguinte pergunta: existe algum salão de beleza que trabalha com auxiliar? Aí eu olhei para o Renato olhou para mim e a gente falou, sim, existe. Se existe algum salão, vocês podem colocar auxiliar no salão de vocês também. E aí a gente colocou os auxiliares. Eu tenho uma auxiliar daquela época que está com a gente até hoje, que é a Tati Demétrio, que trabalha mais de 19 anos com a gente e que hoje é uma profissional de mão cheia, maravilhosa e enfim, né, cresceu com a gente. E hoje no salão eu tenho vários auxiliares que se formaram com a gente. A Zanete, essa que eu falei também no começo, ela também foi uma auxiliar do Renato lá quando ele tinha uma sociedade lá em 1990 e também trabalha com a gente até hoje, então eu gosto muito disso, de contratar o auxiliar, ele aprender com a gente e se tornar um profissional no futuro, porque ele cria muito vínculo com a empresa. Mas vamos lá, quando vale a pena contratar um auxiliar? Quando? Quando você tem mais de 60% da agenda cheia, pensa aqui comigo, você tem um profissional, ele poderia atender em média 10 serviços por dia, ele atende em média 6, ou seja, 60% da agenda dele está cheia. Esse profissional seria um bom candidato para começar a pensar em ter um auxiliar. Porque se ele tem um auxiliar, o auxiliar ajuda ele na lavação, na secagem, na aplicação de cor e esse profissional ganha mais tempo na sua agenda. Um outro motivo para você ter um auxiliar é quando você precisa treinar alguém, como era o caso do Renato lá, né? O Renato lá no passado, ele tinha esses 2 problemas. Ele tinha muito problema, entre aspas, né? Ele tinha muito cliente e a gente precisava aumentar a equipe. E a gente pensou nesse aumentar a longo prazo, porque eu mesmo sem estudo em administração lá no passado, eu gostava muito de soluções assim, olha, como eu vejo meu salão daqui a 5 anos. E aí, daqui a 5 anos eu quero ter uma equipe assim, assim, assado. Poxa, se eu quero ter essa equipe engajada, comprometida, seria muito legal ter alguém que criasse um vínculo emocional. E quando a gente tem essa pessoa que começa com a gente, essa pessoa nasceu ali, né? Ela tá mais ancorada na energia da empresa. Então, essas 2 situações, né? Tenho muito movimento, preciso de ajuda, ou preciso formar alguém, ou essas 2 situações juntas aí é o perfeito. Ok, sei que eu preciso formar alguém, ou eu preciso de ajuda, ou qualquer profissional que trabalha comigo precisa de ajuda. Qual o melhor formato, Dani, de contratação, de comissão? Muita gente me manda essa pergunta lá no Insta, aqui no canal também. A gente tem 2 modelos possíveis. CLT, que é o profissional carteira assinada, e a gente tem contratos de parceria pela lei do salão parceiro. Se você não sabe nada da lei do salão parceiro, eu vou colocar uma aula aqui no card para você entender como que é a lei do salão parceiro e como que ela funciona. Ele deve ser CLT se ele não tiver uma agenda própria. Então assim, Dani, eu quero contratar esse auxiliar para eu ensinar do zero. Então ele não tem agenda para lavação, ele não tem agenda para escova, ele não tem agenda para aplicação de raiz, porque ele não sabe de nada. Ele vai estar ali para receber a cliente, talvez para me ajudar na recepção, a cobrar
cobrar dessa cliente, ele vai estar para servir café, para preparar o espaço para o atendimento e eu vou ensinando ele aos poucos. Esse profissional precisa ser CLT, porque ele não tem autonomia na prestação de serviço. Agora, se você contratar um auxiliar, que a gente chama também de cabeleireiro júnior, são pessoas diferentes, tá? Cabeleireiro júnior é aquele que vai ter uma agenda e que lá você vai marcar a escova, você vai marcar o tratamento, você vai marcar a aplicação de raiz, você vai marcar qualquer serviço que seja, né? Que ele tenha a sobrancelha, que ele tenha aptidão para fazer, você vai marcar nessa agenda e ele vai receber um comissionamento por esses serviços. Aí você pode contratar ele no modelo salão parceiro. Se você optar pelo CLT, um modelo muito comum no mercado é fazer o CLT por um salário da categoria que você precisa ver na sua cidade, no seu estado, mais 5% de comissão. Esses 5% de comissão pode ser em cima de tudo que o profissional for fazer. Então, o profissional faz 10 mil reais, atende na cadeira e produz 10 mil reais. Esse auxiliar ia ganhar o salário fixo dele mais 500 reais, que seria esse 5% de comissão. Tudo dentro da carteira. Se ele for cabeleireiro júnior, ele vai ganhar X% da comissão, da escova, X% do tratamento, vai ganhar, ali vai ter a sua agente e vai ganhar um comissionamento. Qual a comissão perfeita? Gente, para saber a comissão correta para o seu negócio, é muito importante que você estude gestão financeira. Você pode estudar gestão financeira aqui no canal, tem várias aulas sobre gestão financeira, ou eu te convido, se você ainda não é meu aluno, para começar a estudar comigo, não só sobre gestão financeira, mas também sobre gestão de pessoas, modelos de contratação, contratos. Aliás, alunos meus têm desconto na homologação dos contratos lá no sindicato, então você tem todo o suporte da administração quando você é meu aluno. Eu vou colocar aqui no link da descrição do vídeo as turmas, as oportunidades de estudos que a gente tem para esse mês, tá? Então, se você ainda não é aluno, eu te convido a estudar, porque aí você vai ter essa e outras soluções, problemas a menos na sua vida, você vai fazer parte de uma comunidade. Mas voltando aqui para nossa aula. Então, eu preciso porque eu tenho uma alta demanda, eu preciso porque eu quero treinar alguém, agora eu vou escolher o modelo. Vai ser CLT ou vai ser salão parceiro? E aí, tem uma outra questão que você tem que tirar, né? Que você tem que vencer, aliás, que é o medo de contratar. Porque eu lembro da gente lá no passado, se a gente contratar, será que vai ter movimento? Será que a pessoa vai aprender tudo e vai sair? Olha, você corre esse risco? Corre. Quantas pessoas eu já treinei e saíram da minha empresa? Algumas. Agora, quando você tem uma boa gestão de pessoas, isso se torna muito mais difícil. Se a sua empresa aí não para ninguém, você contrata, a pessoa sai, tem algo errado com a sua gestão, é preciso encarar isso com cuidado e com clareza e com honestidade. E se você quer ter mais clareza na gestão do seu negócio, toda segunda-feira às 19 horas entra aula nova aqui nesse canal. Aproveita, mergulha, estuda para buscar essas e outras soluções. Se essa aula fez sentido para você, lembra de se inscrever no canal e de deixar a sua curtida, porque ela é muito importante para que a gente continue aqui motivado, produzindo conteúdos semanais para você. Mete bronca na contratação do seu profissional, tenha coragem, faça o modelo melhor que seja para você. Me conta aqui depois como que foi essa contratação. E eu te espero na semana que vem, às 19 horas. Até lá!